Eu comecei a fazer uma analogia sobre missão e função, e eu descobri que a missão de Cristo foi salvar e reconciliar a gente. Essa foi a missão dele, o Deus carne. Quando eu fico ouvindo essas músicas, eu fico imaginando Deus conversando na Trindade e falou assim, eu tenho que ir lá. Então, a missão dele é salvar e reconciliar, e a função dele é redenção e exemplo de como a gente tem que viver. Então, se você fala, Vitor, eu não conheço, não quero saber esse Jesus, porque esse Jesus está relacionado a um cara que eu vi, que fez isso, que fez aquilo. Eu quero que você tire toda a sua visão que você tem de Jesus, incorporado em alguém que você admirava. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Agora imagina quem é esse Jesus. Imagina o Deus. Se você é ateu, eu quero te convidar para você entrar nessa história. Porque o que acontece, essa mensagem não é só para quem está no mundo, essa mensagem é para quem está dentro, né? E a Bíblia fala sobre 3 aspectos interessantes, sobre o frio, o quente e o morno. Eu falo que o morno é o sinal amarelo, o frio é o sinal vermelho, o quente é o sinal verde. Eu quero ser o verde, né? O morno, ele fala que ele vomita, que ele não vai nem digerir. O frio, ele tem ainda uma chance de virar quente um dia. É só entrar na água, é só usar a temperatura, né? Então, eu comecei a entender que dentro da igreja tem muitos convencidos e não convertidos, e aquilo começou a me assustar. Eu comecei a olhar para aquilo e ver por que essas pessoas não estão sendo desafiadas mais. Por quê? Porque de repente, vamos supor, lá em casa, não tem como eu ficar morno. A Joana já me bota logo na chaleira rapidinho, pum, né? E é isso, e por isso que é importante, onde 2 ou 3 ali, eu vou estar. Você precisa de ter alguém com você para te esquentar, né? Você não pode ficar frio, de maneira alguma. E morno pior ainda, porque o morno, ele acha que é quente e acha que é frio. Ele navega nos dois, você entende a diferença do morno? O morno, ele quer viver uma vida no mundo e uma vida com Deus, não tem como. Então eu queria convidar para você conhecer primeiro os desviados. Os homens que a Bíblia fala são os desviados, os discípulos que andaram com Cristo. 1% não desviou e 90% desviou. Vocês já perceberam isso ou não? Maria fala, né, que os desviados, eles estavam escondidos e com medo de serem pegos. Por 3 dias esses homens ficaram falando com o outro, o que aconteceu? Será que a gente perdeu tempo? E agora? Será que vão matar a gente? Será que a gente é o próximo? Imagina você, como um dos discípulos lá naquele quarto, com medo, morrendo de medo, pavor de ter visto o seu negado. Imagina Pedro, negou Cristo 3 vezes, não faço ideia quem é esse homem, não conheço ele não. E a gente esquece isso, então eu quero te trazer para esse momento de negação. Você já negou? Já olhou no olho da sua mulher e já negou a sua esposa? Quantas pessoas têm negado o casamento? Quantas pessoas têm negado a criação dos filhos? Quantas pessoas têm negado o seu legado? Rendido a diversos prazeres do mundo, né? Então a palavra desviar, o primeiro significado dela é perambular. Vocês lembram quem ficava perambulando pela terra? Quem era o cara? Satanás. Ele tinha acesso ao trono de Deus. Vocês sabiam que ele tinha acesso ao trono de Deus? A gente vai ver mais na frente. Ele tinha acesso. Ele ia lá e acusava. Ele tinha acesso. Sabe quando ele perde acesso? Quando Cristo morre e ressuscita. Na ressurreição ele perde o acesso ao trono de Deus. E agora, ele nunca, depois daquele momento, daquele dia, ele começou a usar o quê? Onde é o acesso? Onde está o templo de Deus? Está dentro de você. Você é o templo de Deus. Então ele começa a acusar a sua mente. Ele é um acusador. E o que acontece quando ele começa a acusar? Ele começa a te fazer sentir mal.
E depois que ele te faz sentir mal, o segundo significado dessa palavra é desencaminhar da verdade. Ele começa a criar uma meia-verdade. Pior que a mentira. E aquilo te conduz a você começar a errar. E o erro hoje em dia virou normal. Na sociedade a gente vê. Né? Então eu quero que você abra em Mateus 28, 7. Eu não sei se está aí. Dá para abrir aí, você acompanhar os versículos 28, 7. Um anjo fala: vão depressa e digam aos discípulos dele. Repara, essa mulher, as mulheres aqui não traíram Jesus. Elas eram mais fiéis que os discípulos. Eu conheço muito mais gente fiel a Deus que não é crente do que o próprio crente. Vocês conhecem? Bastante gente que é fiel, honesta, justa, honrosa, um pai honroso. E o cara crente de repente não. E essas mulheres, o anjo apareceu e falou assim: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Jesus já tinha avisado para eles, mas eles estavam trancados num quarto, com medo, desviados, apavorados. Todos eles negaram, só 1%, que foi João, que não negou. E aqui mostra, Jesus ele já tinha avisado a conduta que eles iam estar. A conduta era o quê? Você não pode deixar a sua acusação, o lugar que você está hoje, se você está em pecado, se você está fazendo uma coisa errada, hoje é o dia que você vai largar a mão disso. E foi nesse momento que quando esses discípulos começaram a entender, quando eles encontram com ele, mas até ali então eles estavam perdidos. E eu creio que Jesus está de braço aberto para todo mundo aqui, para a gente chegar e voltar para ele, né? Amém. Então a gente sabe que, eu queria falar sobre 2 grupos agora interessantes, que nesse mundo tem o grupo dos filhos das trevas e os filhos de Deus, né? A gente vai falar agora sobre os 2 tipos de mensageiros que a gente tem aqui no mundo. O mundo é um storytelling. Né? Você está no Instagram, você fica seguindo, você já percebeu? Você começa a fazer, começa a te mandar de novo, você começou a clicar no negócio, aquilo vira uma loucura. É uma loucura, e começam a te enviar diversos. Você gosta de cachorro, vão te mandar cachorro o tempo inteiro, né? E assim também no mundo de Deus. Se você é um mensageiro do inferno, você só vai ficar mandando coisas no grupinho de WhatsApp, coisas do inferno. Eu fiz um cara um dia passar uma vergonha da vida dele. Me botaram um grupo de empresários e falou: Vitor, esse aqui é um grupo de empresários, você vai fechar vários negócios. Eu falei: pô, tem uns caras mais poderosos do Brasil. Eu falei: ah, legal. Aí mandaram um negócio, quando eu fui achar que foi uma mensagem, era uma mensagem do inferno, viada. Era uma mulher pelada. Na hora eu cliquei, apaguei, saí do grupo, liguei pro cara, falei: rapaz, que palhaçada é essa? Assim mesmo, o que é isso? Tá louco? A sorte que eu não estava com ele pessoalmente ali. Eu comecei a ficar em transe. Eu falei assim: se a minha filha pega, meu filho, minha mulher, todo mundo tem acesso ao meu telefone. Você imagina o perigo que quantas crianças hoje têm enxergado, visto pornografia? Eu estou falando uma coisa séria. Quantos homens não estão nem aí? Estão não aí. Ah, tudo bem, tem uma vida alheia, eles têm uma vida após. E fica aquela hipocrisia. A criança sabe que o pai é do inferno, mas ele é bonzinho, ele é casado, né? Aí a mãe hoje em dia faz igual, aí fica aquela confusão, cada um dando um tiro para cada lado, chumbo tongado, não tem problema. E a criança cresce nessa sociedade sem a identidade do que é um respeito, o que é uma vida santa. Porque não tem santidade no mundo. Você reparou que não tem santidade nenhuma?